agora iniciaremos o estudo de reta numérica, com foco no SAEP. A gente vai fazer algumas aulas com foco nessa avaliação, né? Do SAEP. É um sistema de avaliação educacional de Pernambuco, mas esse conteúdo pode servir para outras avaliações no Brasil, certo? E outros conteúdos podem precisar também de reta numérica. Então, isso vai ser a aula de número 1, com o professor Maurício Venâncio. Espero que vocês aproveitem. Então, a gente vai lembrar primeiro alguns conjuntos numéricos. Primeiro é o conjunto de números naturais, que é 0, 1, 2, 3, e seguindo, crescendo infinitamente. Alguns livros trazem o número 0 e outros não, certo? Conjunto de números inteiros, ele cresce, vem de menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, e começa a crescer e vai até o infinito. Os racionais, ele é representado por um Q com um corte aqui, certo? Um Q estiloso. Isso aqui são os números inteiros, que é uma letra Z, e os naturais é uma letra N. Então, os racionais são da forma P sobre Q, ou seja, frações. Então, todo número que você pode colocar sobre uma fração, assim, pode pensar desse tipo. Onde P e Q pertencem aos inteiros, com Q diferente de zero, né? No denominador, até porque a gente não pode dividir por zero. Então, exemplo, menos 7 sobre 2, menos 2, 0,23, e aqui ó, essa parte que representa a parte periódica da dízima. Então, isso aqui seria uma dízima desse tipo, 0,22333 e continua. Isso aqui a gente pode colocar sob a forma de fração. Então, por isso também é um número racional. E a gente tem os números que não podem ser colocados na forma P sobre Q. Eles são chamados de irracionais. Como exemplo, raiz de 2, menos raiz de 13, π. Então, eles também são números reais. Então, os números reais nada mais é do que a união dos racionais com esses irracionais, que não podem ser colocados na forma P sobre Q. Então, em alguns livros vocês vão encontrar uma letra assim, se fosse um I estiloso. Então, esse I vai ser os números reais que não são racionais. A gente bota R menos Q, ou seja, o complementar dos racionais. Ou, de maneira direta, a gente pode dizer que os reais é a união dos racionais com os irracionais. Então, se você juntar os racionais, todos os números que podem ser colocados sobre a forma P sobre Q, e os que não podem ser colocados, a gente constrói o conjunto dos números reais. Então, a gente fez um diagrama aqui, até chegar nos números reais. Não colocamos os números complexos, que é um número que engloba todos esses aqui, né? Que contém todo o conjunto de números reais. Então, a gente só fez até os números reais, que é o que nos interessa no momento. Então, a gente tem primeiro os números naturais, que está contido, ou seja, está, vamos dizer assim, de certa forma, dentro dos números inteiros. Isso aqui. Os números racionais seriam esse aqui, ó, que ele contém os números inteiros e também naturais. E a gente tem separadamente aqui, ó, que não é racional, os irracionais, que é o complemento dos racionais. Então, eles são conjuntos disjuntos, ou seja, não tem interseção. A interseção entre eles é vazio. Então, aqui são os irracionais. Essa parte aqui, todinha, são os racionais, e quando a gente junta os dois, faz a união, dá os números reais, certo? Está interessado na representação geométrica dos números reais, certo? Que a gente denota por R. Então, a gente está mais interessado nessa representação, que é uma reta numérica, certo? Onde a gente coloca um segmento de reta com uma orientação para a gente ter como base que aqui seria a nossa origem. Então, do nosso lado direito são os números positivos e do nosso lado esquerdo são os números negativos. Isso crescendo infinitamente para a direita e também para a esquerda. E nessa reta a gente pode representar todos os números reais. Os racionais, que podem ser colocados sobre a forma de fração, né? Como também os números irracionais, como o valor π, que é aproximadamente 3,14, né? Então está depois do 3 aqui. Então a gente vai fazer alguns exemplos, né? Focando nessa avaliação do SAEP e colocando de um nível que a prova se torne um pouco mais simples. Então a gente vai crescendo o nível de reta numérica até a gente conseguir o desejado, certo? Então vamos lá. O primeiro exemplo é o seguinte: na reta numérica a seguir, determine os valores dos pontos P, Q, M e T
sabendo que esta está dividida em partes iguais, ou seja, segmentos de reta, né? Iguais, de mesmo tamanho. Então vamos lá. O primeiro passo que você deve observar é o 0 e 1. Então você tem 0 e 1 em dois, né, pontos seguidos. E aqui você só faz completar. Isso aqui é 0, aqui é 1, então o próximo é o 2. Certo? O próximo é o 2. Depois o 3. Depois o 4. Da mesma forma na esquerda, né? Só que aqui os valores são negativos. Então, em vez de ser 1, é menos 1. Esse aqui, ó, menos 2. E esse aqui, menos 3. E esse outro ponto, menos 4. Aí, agora sim, você preenche aqui, né? Ó, quem é o valor de P? Aí procura 3. Então, vai ficar 3. Quem é o valor de Q? Procura aqui, menos 3. Então, menos 3. Quem é o valor de M? Ó, menos 1. Você vem aqui e coloca menos 1. E o valor de T, 4. Então, esse exemplo é só para iniciar, né? Um exemplo mais simples. Outro exemplo é o seguinte. A reta numérica a seguir está dividida em partes iguais, segmentos de mesma medida. Quais os valores de A, B, C, D, E e F? Então, vejam só. O primeiro passo sempre é você analisar os números que são dados aqui. Que no caso seria o 0 e o 1. Então, ó, do 0 até 1, daqui até aqui, você tem tamanho 1. E foi dividido em dois pedaços. Se você dividir 1 por 2, vai dar 0,5. Então significa que vai, né, somando para a direita 0,5 e para a esquerda tirando 0,5. Então tem 0 mais 0,5 dá 0,5. 0,5 mais 0,5 dá 1. Então cada tamanhozinho desse vale meio, 0,5. Então, ó, de 1 aumentando 0,5 dá 1,5. Não é 1,5 mais 0,5. 2. 2 mais 0,5. 2,5. Entendeu? Agora aqui voltando. 0. Aqui vai ficar negativo. Menos 0,5. Menos 0,5 tirando 0,5. Então, menos 1. Então, cresce do mesmo jeito, só que aqui é negativamente, né? Então, vamos lá. Aqui vai ficar menos 1,5. Aqui vai ficar quanto? Tá em cima para não ficar muito junto. Aqui seria menos 2. E no D, menos 2,5. Depois que você preencheu, você vem aqui e coloca os números. O A, 1,5. O B, menos 0,5. O C, 0,5, positivo. O D, lá no final, menos 0,5. Então você coloca menos 0,5. Menos 2,5. O E, 2. Você coloca aqui 2. E por último o F deu menos 1,5. Vem aqui e coloca menos 1,5. Então ele é negativo. Então você bota um menos aqui, não esquece. Então essa seria a resposta dos pontos A, B, C, D, E e F. No exemplo 3 a gente tem o seguinte. Considere que a reta a seguir foi dividida em partes iguais. Determine os valores dos pontos A, B, C, D, E, F até chegar no Q. Então o primeiro passo que você faz é olhar a distância do 0 até o primeiro número que ele deu. Que no caso aqui seria 1. Do 0 até 1 dividiu em 1, 2, 3, 4 partes iguais. Então 1 dividido por 4 dá 0,25. Então é esse valor que você vai somando, né, para a direita e retirando, ou seja, subtraindo para a esquerda. Então vou preencher. Se a distância é 0,25, esse pedacinho pequeno, então aqui vai ser 0,25. Vou botar aqui uma setinha para representar a letra D, para não ficar muito junto. 0,25 com 0,25, 0,50 ou 0,5. 0,50 com 0,25, vai somando sempre o 0,25. Vai dar 0,75. Só somar 0,75 com 0,25 vai dar 1. É o que já tem aqui no ponto P. E aqui eu vou somando. 1 com 0,25 dá 1,25. E vai aumentando de 25 a 25. Certo? Então aqui, ó, 1,25 com mais 0,25 dá 1,50. Ou você pode colocar 1,5.
Aqui 1,75. O H 1,75 com 0,25 dá 2. O G 2 mais 0,25 dá 2,25. Não é isso? Aí da mesma forma você preenche aqui, ó, só que é negativo. Então do mesmo jeito, na ordem aqui ó, que você fez, faz aqui também. Então vai ficar 0,25. O L menos 0,50. Olha que aqui é negativo, todos para a esquerda. Então aqui menos 0,75. O O 0,75, né? Menos 0,75 com menos 0,5 menos 1. Veja que é a mesma ordem. Então aqui vai ficar menos 1,25. O K menos 1,50 ou menos 1,5. E por último o N menos 1,75. Uma vez que você fez isso, agora é só preencher a tabelinha. Por exemplo, quem é o A? Menos 1,25. Então, menos 1,25. O B? Menos 0,75. Então, menos 0,75. O C? Menos 0,25. Menos 0,25. O D? O D ó, é 0,5 ou 0,50. Você bota aqui 0,5 se quiser. Se quiser colocar 50 não tem problema. Mas é 0,5. O E 1,25. Então vai dar 1,25 positivo. O F 1,75. Então 1,75. O G aqui ó, tá aqui ó, 2. Ou G é 2,25, né? Quem é 2 é o H, tá aqui, certo? O I ó, é mesmo a origem, o zero, sempre aqui, 0. O J 0,75. 0,75. O K é menos 1,50 ou menos 1,5. Então se você quiser pode colocar menos 1,5. Mas se quiser colocar o 0, não tem problema. E o L, procurando o L aqui, ó, menos 0,50, ou seja, negativo. 0,50. Aí agora você vai para os que faltam aqui, que é M e N. Aí, ó, M, procura ele aqui, tá aqui, ó, positivo, 1,5. Ou 1,50, se quiser. E o N, menos 1,75. Menos 1,75. Lembrando que no 1,5 se você colocar um zero aqui não tem problema. Essa resposta está correta, certo? E os valores de P e Q são P é 1 e Q 0,25. Então P é 1 e Q 0,25. No último exemplo dessa aula a gente tem o seguinte: na reta numérica a seguir, os pontos dividem a reta em partes iguais. Determine os valores de P e Q, respectivamente. Ou seja, primeiro o valor de P, depois o Q. E a gente marca aqui a alternativa. Então, o primeiro passo que você tem que perceber aqui na reta é, ó, os dois números que tem aqui marcado na reta numérica é 0 e menos 1. Então, a distância do 0 até o menos 1 é 1, né? A distância, o tamanho daqui para cá. Então, dividido em quantas partes? 1, 2. Então eu vou dividir por 2, 1 dividido por 2, 0,5. Então cada pedacinho desse vale 0,5. Então ó, tem o 0, o próximo 0,5, próximo aqui 1, até chegar no Q, que é 1,5. Ou seja, vai somando de meio em meio, 0,5 e 0,5. Já para a esquerda a gente vai subtraindo, ou seja, diminuindo. Então 0, aqui fica menos 0,5, com mais, ou diminuindo mais 0,5 fica menos 1, e diminuindo mais 0,5 menos 1,5. Mas o que a gente está interessado é só no valor de P primeiro. Então P, que é menos 0,5, então pode ser B ou C, né? O valor de P, e o valor de Q, que é 1,5. Então menos 0,5, não é esse, menos 0,5 e 1,5. Resposta, letra D.
Até a próxima, não se esqueçam de se inscrever no canal.